Muito bom dia a todos aqueles que nos acompanham a partir do Facebook. De igual modo, também queremos saudar aqueles que nos acompanham a partir do YouTube, Instagram e TikTok. Pedir aos que nos acompanham a partir do Facebook para poder partilhar as nossas lives para os seus amigos, seus irmãos, seus familiares e conhecidos, todos aqueles que você sabe que pode alcançar a partir do seu do seu toque, né? Então, eu sou o Basílio Manuel Curado, estamos de volta mais uma edição de Mais Tecnologia, onde nós falamos do bom uso das redes sociais e também das evoluções no sentido geral daquilo que é de tecnologia. Na semana passada, ou na edição passada, nós falamos, portanto, de um dos assistentes virtuais da Amazon, ok? Falamos do Alexa, que é um dos assistentes virtuais que nós dissemos que ele tem a capacidade de fazer algumas atividades domésticas sem poder se deslocar do lugar onde estiver acomodado. Então, para essa semana, nós havíamos dito que íamos também trazer a outra componente, o outro aparelho que viria, portanto, a crescer aquilo que são atividades que o Alexa tem a capacidade de fazer. E também prometemos falar um pouco de como usar a assistente Google no seu smartphone. Então, vamos trazer de uma forma rápida e breve como instalar o assistente Google no seu celular e como usar de forma rápida e fácil. Para o primeiro tema que nós vamos falar, que é o Alexa, desta vez não vamos falar exatamente do Alexa, vamos falar, portanto, do Echo Dot, ok? Echo Dot, que é um dos aparelhos também da Amazon, que funciona diretamente com Alexa para poder teres controle, para poder ter acesso a alguns serviços básicos dentro da sua casa. Nós havíamos mencionado algumas coisas que é possível fazer sem poderes levantar da cama onde estiver, sem poderes levantar da cadeira do carro onde estiver, vai poder fazer algumas coisas. Por exemplo, desligar a luz, desligar e ligar a televisão, e algumas vezes até pode fazer ativar alarme e outros serviços. Mas nós havíamos explicado que usando o Alexa conectado à sua casa, ele vai desligar as coisas, tudo que tiver em simultâneo. Por exemplo, dizíamos que se tiveres uma casa com mais de 10 luzes, ok? Então você vai conectar o Alexa, ela vai, se pede para desligar, ela vai desligar todas as luzes em simultâneo. Ele não tem como escolher desligar uma e outra ficar acesa. Então, para poder ter acesso a esses serviços com mais qualidade, que é, por exemplo, desligar a luz da sala, desligar a luz da despensa e desligar a luz dos quartos, sobrar apenas as luzes de fora, então precisas de um outro acessório que pode auxiliar. Então, este que nós vamos trazer agora, que é chamado Echo Dot. Echo Dot é um produto, como já havíamos dito, da Amazon, que tem muitas e muitas funções. Uma das funções dela também funciona como alto-falante, sistema Bluetooth, né? Falamos de forma vulgar, subwoofer, né? Então, ela é um alto-falante inteligente que usa Alexa, como havia dito, que usa Alexa para fazer a interligação, para poder ter alguns serviços com mais eficiência. Ok? Então, é um assistente de voz que executa tarefas como controlar o hardware doméstico inteligente, tocar música, definir temporizador e responder perguntas. E o Echo Dot também tem um designer diferente de outras caixas de som. Estamos a dizer que o Echo Dot ligado com a Alexa, ela vai trazendo alguns serviços de forma separada. Vamos supor que se calhar queres tocar música, então vais ativar o comando de voz para poder prestar atenção ou então ativar o aparelho e de seguida vai dizer o que queres que o aparelho execute naquele momento.
nós havíamos dito que o Alexa funciona como se fosse uma criança, como se fosse um indivíduo, que antes, porém, de pedir o que queres fazer, então primeiro tens que chamar por ela e ela prestar atenção naquele que o solicitou. Daí vais pedir o que queres fazer. Então, é de igual modo que isso acontece. Então, o Echo Dot é um produto já familiar, né? Se calhar para nós aqui podemos não ter assim, é normal em 20, 50 famílias ter só uma família a usar o Echo Dot junto ao Alexa. Mas este Echo Dot está disponível em 3 gerações, né? Aliás, 3 ou 4 gerações. Tem a primeira, a segunda, a terceira e quarta. Mas agora o que está em uso mais frequente em negócio, né? Negociação é a terceira e quarta geração. Por quê? Porque a terceira e quarta geração ela traz algumas coisas mais evoluídas em relação à primeira e segunda geração. Então, é por essa razão que depois que fabricaram as gerações seguintes, eles foram trazendo muitas outras evoluções e perceberam que as outras podiam não ser usadas porque os primeiros têm os mesmos serviços que o segundo, terceiro e quarto têm, mas de forma evoluída. Então, o Echo Dot, a terceira e quarta geração traz uma função semelhante a uma tomada. Uma tomada que tem 2 entradas. Por quê? Porque, por exemplo, se você quiser conectar a sua casa para desligar e ligar luz, desligar e ligar o congelador, TV e outras coisas, você precisa ter o Echo Dot instalado na porta de entrada da tomada que tiver, o objeto que tiver, o eletrodoméstico que queres fazer esse serviço. Ok, o exemplo mais claro, nós temos o que nós chamamos de adaptador, né, que ela conecta-se na tomada, mas também tem 2 ou mais entradas, que no mesmo adaptador você pode colocar, por exemplo, a ficha ou então cabo de computador, cabo de televisão, cabo de congelador, no mesmo adaptador. Então, para o Echo Dot funciona da mesma maneira. Nós trazemos o Echo Dot conectado com a Alexa e daí nós conectamos na tomada principal ou então chamamos mais de caixa de derivação. Vai estar conectado ali na caixa de derivação, onde, portanto, a partir daquela caixa tem a distribuição dos locais onde estão ligadas ou conectadas os eletrodomésticos. Então, quando estiver conectada, por exemplo, a caixa de derivação onde distribui a corrente que vai para a sala onde liga-se o congelador, liga-se a TV, então você vai colocar lá o Echo Dot ligado a Alexa e depois ele vai estar conectado e pode fazer o uso a partir do seu smartphone e o Echo Dot interligado, né? Estou sentado na cama, estou com preguiça de me levantar para, portanto, desligar a TV. Então, tenho que ter Alexa do meu lado, a distância de mais ou menos 10 metros, ok? Acima de 10 metros pode funcionar, mas vai ter dificuldade de reconhecer a sua voz. Então, tens que ter o Alexa do seu lado e o Echo Dot instalado ou conectado à tomada ou então à caixa de derivação. Daí, vais dizer, vai chamar por Alexa e ela vai acionar uma luz que vai dar a indicação que ele já está conectado, já está pronto para poder te ouvir e executar a atividade. Daí vais dizer aquilo que queres que seja feito. Ok. Se tens, por exemplo, uma casa com 2 salas e cada sala tem TV, não sei o quê, então é importante que tenha o Echo Dot correspondente a número de eletrodomésticos, a número de atividades que queres executar, ok? Vais conectar na sala, vais conectar no quarto, vais conectar fora, né? Fora não, na caixa de derivação que dá acesso à luz para fora. Então, quando estiveres para dar comando de voz, vai chamar Alexa, ela vai acionar e vai dizer desligue a luz de fora. Ele vai desligar simplesmente a luz de fora porque tem lá um canal, ok? Que esse nós chamamos de Echo Dot, que
que vai tirar o comando de voz do Alexa para o Echo Dot que estiver instalado naquela caixa de derivação. Vais pedir para desligar a luz da sala, também vai desligar porque está lá instalado agora. Se tiver um e único para toda a casa, ele vai executar os serviços de forma uniforme. Se for para desligar a luz da sala, ele vai cortar a luz de toda a casa. Se for para desligar a TV que estiver na sala, ele vai desligar a TV que estiver ligado dentro da casa. Congelador, geleira, outros eletrodomésticos que são usados diretamente à tomada, isso vai acontecer quando não tiver o Echo Dot separado de cada serviço. Quero saudar o nosso telespectador Ramal, que está ligado a partir de Lugela, e ele manda muitas forças para a equipe da Tumbini TV. Muito obrigado por estar ligado, muito obrigado pela força. Nós também queremos desejar a si e a sua família um feliz final de semana e que a catástrofe que aconteceu não tenha lhe atingido de forma severa, mas sim tenha a família em perfeitas condições. Muito obrigado, continue nos dando este apoio porque nós precisamos. Queremos dessa forma pedir a todos aqueles que estão ligados aí no Facebook que partilhem, não só deixem nos comentários aquilo que vocês acham que tem que acontecer, aquilo que vocês acham que querem ouvir no programa Mais Tecnologia. Pode ser em forma de dúvida, nós vamos investigar para poder trazer o esclarecimento, a explicação de como é que as coisas funcionam. Para hoje nós estamos a falar do Echo Dot e que é interligado com o Alexa e também pode ser ligado a partir do seu smartphone para poder fazer executar algumas atividades dentro de casa sem poder se levantar, como desligar a luz, ligar alarme no seu smartphone, desligar e ligar TV ou então eletrodoméstico no sentido geral. Se calhar pode perguntar, ok, eu tenho um portão que está conectado ao sistema elétrico que precisa de algum comando para poder abrir. É possível fazer? É possível. O Echo Dot tem a capacidade de fazer esses movimentos. Então basta só ter, é simples como executar, é simples como ter. Basta entrar na internet, pesquisar Echo Dot, Alexa, vais ter quantos meticais pode adquirir e aonde pode ter. Queremos pedir, ou então propor um breve intervalo para aqueles que nos acompanham a partir do YouTube, Instagram e TikTok, e para os que nos acompanham a partir do Facebook, o nosso programa. Queremos, ou então vamos falar de forma bem rápida para fechar o nosso programa, de como configurar o assistente Google no seu dispositivo Android. Bom, é importante referir que o assistente Google está disponível no Google Play Store, ok? Mesmo também no App Store também está disponível, mas que existem muitas versões. De todas essas versões que existem, existe uma versão que é mais eficiente, existe uma versão que é mais rápida, né? Que é o assistente Google versão do Android 5. Este funciona apenas a partir da versão Android número 5, que de 5 para lá, né? Para frente, até Android 12 ele suporta. E é importante referir que esse Android pode ser iPhone, iPad, ele suporta. Agora, o que é assistente Google? É igual daquilo que nós já vínhamos explicando sobre o Alexa e o Echo Dot, mas o assistente Google funciona simplesmente no teu smartphone. Então, como é que funciona? É simples, vais para o Google Play Store, vais descarregar lá e vais instalar. Depois vais primar ou pressionar a tecla do meio do seu smartphone sem soltar por uns 2-3 segundos. Ele vai abrir a página, ou então vai abrir o menu, vais clicar no canto inferior direito, tem lá 3 pontos, vais pressionar e vai diretamente para as definições, vais clicar nas definições e vais pressionar lá a linguagem português, de preferência português Portugal, se estiver a usar Android 5. Para quem estiver a usar Android abaixo de 5, vais colocar o português Brasil. Daí
vais definir uma palavra de comando. Ele já vem configurado, vem escrito OK Google. Esse que você vai mencionar e se estiver offline ele vai abrir a página de pesquisa. Daí vais falar aquilo que quiser fazer, como tocar música ou abrir menu, leitor de música, abrir WhatsApp, abrir Facebook, Instagram, abrir contactos, mensagem, ver chamada perdida e essas outras. E para quem estiver a usar o Android a partir de 5 para frente, mesmo o smartphone bloqueado, ok? Bloqueado no sentido de ter lá o código, né? Padrão, password. Então, mesmo assim, você pode falar a voz de comando para poder desbloquear o seu celular e fazer os serviços que quiser fazer a partir da voz, sem precisar de mexer o seu smartphone. Então, para hoje, nós vamos parar por aqui. Voltamos na próxima edição. Para os que nos acompanham a partir do Facebook, muito obrigado pela companhia e esperamos que esteja ligado a nós para o resto dos programas da Tumbili TV. Para os que nos acompanham a partir do Instagram e Twitter, Instagram, TikTok e YouTube, estejam ligados e continuem a partilhar, deixar like, se inscrever na página porque temos muito conteúdo para poder ter. Muito obrigado e aquele abraço.